Bom dia, mais um devocional que nós temos essa graça de Deus de podermos refletir e conversarmos juntos sobre algum assunto, alguma passagem, da palavra de Deus que pode nos edificar nesse dia e por um tempo, ou até mesmo vincar algo no nosso coração que vai permear durante a nossa vida, a nossa existência. Então hoje eu quero compartilhar contigo, ainda no livro de Josué, que já fazem alguns devocionais que eu tenho conversado, algumas percepções, alguns ensinamentos que eu tenho conseguido retirar desse livro do Antigo Testamento. Lá em Josué, no finalzinho do capítulo 21, tem algo muito bacana, algo de Deus assim muito especial, que talvez você também que já leu esse livro possa já ter lido e se impressionado com isso. Então está lá no versículo 43, fala assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Em outras versões fala que Deus foi fiel em todas elas, em todas as palavras, em todas as promessas. Esse trecho me chamou a atenção porque se você for ler ali do início o livro de Josué, você vai ver que fala sobre a passagem, então, quando Josué começa a liderar o povo de Israel, alguns embates, algumas guerras, e então passa sobre ali, ele elenca, os clãs, as tribos de Israel para que elas pudessem então receber a sua herança, e ali fala sobre a herança que foi dada a cada um, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, e ali vai falando a respeito de cada uma delas, sobre a herança. E é sobre isso que eu quero falar, sobre uma coisa muito bacana, que é a fidelidade de Deus, que o povo de Israel estava buscando a fidelidade de Deus, e ela se cumpriu, ou seja, a fidelidade de Deus se cumpriu para eles quando eles receberam a herança prometida aos seus pais, aos seus antepassados. Mas algo que mais me chama a atenção, além da fidelidade de Deus, porque isso para nós, como posso dizer, se você já tem provado isso, você pode dizer que isso é comum, porque o nosso Deus é fiel, né? Ele é fiel àqueles que o buscam, aqueles que buscam fazer a sua vontade e esperam nele e conseguem organizar a sua vida a ponto de perceber a fidelidade de Deus. Entenda, e é isso que eu quero conversar contigo. Muitas vezes, muitos cristãos não conseguem desfrutar ou perceber a fidelidade de Deus em suas vidas porque levam uma vida ainda desorganizada. Sim, porque se você não tem organização, você não consegue perceber a fidelidade de Deus, seja na tua área familiar, nos pequenos detalhes, seja na área financeira, seja na tua área profissional, seja na tua área ministerial, no relacionamento de pessoas, na tua organização, até mesmo quanto ao teu bem-estar, quanto à tua saúde. Você não consegue ver a mão de Deus, quando Deus coloca a sua mão para abrir portas, para fechar portas, para conduzir o seu dia a dia. Por isso, e se você for ler, talvez você, puxa, a vida é muito dado, é muito nome de tribo, é muito
detalhe de localização. E é assim mesmo. Você consegue ver a fidelidade de Deus, a mão de Deus sobre a tua vida nos detalhes. E para você ver os detalhes, você precisa estar organizado. Isso você vê aqui no livro de Josué. Talvez entre aspas, para alguns seja chato ler, porque é muito nome de tribo, é muito nome de patriarca, porque filho de fulano, neto de ciclano, bisneto de Beltrano, que era do clã tal, da tribo tal. Isso vai, muitas vezes, para a pessoa que é dinâmica, aquilo ali deixa ela, puxa vida, mas não passa isso. Mas quando você vê de uma cosmovisão mais ampla, você vai ver que Deus age na organização, que Deus age nos detalhes. E para isso você precisa estar organizado para perceber aonde Deus está agindo com a sua fidelidade nas nossas vidas. Outra coisa que me chamou a atenção e que eu quero compartilhar contigo é que para você perceber a fidelidade de Deus, além de você se organizar, você tem que estabelecer prioridades. Porém, não entenda, as nossas prioridades muitas vezes não são as prioridades de Deus para a nossa vida. Então, para isso, nós precisamos estar orando e conversando com Deus e perguntando: Senhor, eu preciso disso nessa semana, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver tal situação, ou eu preciso que o Senhor abra a porta para que eu possa levantar tal recurso, ou Pai, eu preciso que o Senhor me ajude nessa questão da minha saúde. Isso são as nossas prioridades para essa semana. Legal, não tem nada de errado nisso. Porém, nós precisamos estar humildes e dizer: Senhor, mas qual que é a tua prioridade para a minha vida nessa semana? De repente, Deus quer trabalhar em outra questão antes de te abençoar e ser fiel nessas questões que você pediu. Sabe por quê? Você vai ver ali que o Senhor abençoou ao povo com a herança, ou seja, com as terras, com as posses que ele tinha prometido aos antepassados, aos pais daqueles que ali estavam. Mas, antes disso, Deus colocou ali, você vê no versículo 44, o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. Antes da conquista das terras, da divisão das terras, antes que cada tribo recebesse a sua herança, a prioridade de Deus para eles era que eles aniquilassem, que eles vencessem os seus inimigos, para que eles tivessem paz e para que eles recebessem a herança em paz e desfrutassem, como ali está escrito, daquela herança em paz durante um bom tempo, durante um tempo em que os filhos dos seus filhos iriam desfrutar daquilo. Então, eu espero estar sendo bem claro nessa percepção minha desse trecho da palavra, para que nós possamos, isso é que eu entendo, desfrutar e perceber e identificar a fidelidade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos estar nos organizando, não digo perfeitos, mas organizados. Comece do pouco, organizando algumas coisas, assim você vai vendo a fidelidade de Deus em várias áreas da sua vida. E elencando as prioridades, mas não esquecendo que as nossas prioridades muitas vezes não são as prioridades que Deus tem para nós neste momento. Então, sejamos sábios e humildes a perguntar para o Senhor em oração: qual que é a tua prioridade nesse tempo para a minha vida? Espero ter te ajudado nesse dia e por esse tempo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te ajude, além de se organizar, identificar as prioridades e também desfrutar e identificar as áreas em que Deus já tem sido fiel à sua vida, à sua descendência. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Boa semana, até mais.